Nesse vídeo eu vou tentar te explicar por que existe essa bagunça no mundo da cidadania italiana. Como é possível que duas pessoas diferentes, às vezes com o mesmo tipo de documentos, no comune da primeira pessoa as coisas funcionam de uma forma, ou os critérios exigidos são feitos de uma forma, e uma outra pessoa, essa segunda pessoa, vai para um comune diferente e as coisas são completamente diferentes também. Fica comigo que é isso que você vai aprender nesse vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Barbeiro, estamos em mais um vídeo aqui. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, clica agora para se inscrever, porque aqui a gente tem vídeos sobre cidadania italiana, sobre a Itália de forma geral. Se você já é inscrito e ainda não clicou no sininho ou não clicou para você receber as notificações, faça isso. A gente tem visto aqui as estatísticas dos vídeos, a gente vê que metade das pessoas que são inscritas ainda não clicaram no sininho. Enfim, se você quer receber as informações e não quer ficar caçando as informações, quer que elas cheguem mais fácil para você, nada mais justo e inteligente para você do que ficar usando todas as ferramentas que o Facebook, que o YouTube, perdão, nos dá, tá bom? Vamos lá. Eu vou tentar nesse vídeo te explicar a bagunça do mundo da cidadania italiana, porque sim, é uma bagunça. Por isso que uma coisa é feita de uma forma, ou uma pessoa faz as coisas de uma forma e outra pessoa faz de outra. Bom, antes de mais nada, a gente precisa aqui pensar e entender o seguinte: a lei que rege a cidadania italiana é uma lei lá de 1912, chamada Lei 555, que depois foi confirmada lá no ano de 1991 por uma lei número 92. E estas que se complementam, mas basicamente para você entender essa lei, a lei que rege, não tô falando da cidadania italiana para brasileiros, a lei que rege, a leizona, diz o seguinte: é italiano, filho de cidadão ou cidadã italiana, certo? Vamos lá. Traduzindo em miúdos, uma criança que nasce, ela recebe a nacionalidade italiana de forma automática se um dos seus genitores já tiverem a cidadania italiana consigo. Nós chamamos isso de cidadania originária e nós temos as cidadanias, então, que são derivadas, que aí eu não vou entrar nisso. Para você ter uma ideia da confusão, no Brasil não funciona assim. No Brasil não importa a nacionalidade dos pais. Nasceu no território brasileiro, é brasileiro. Não importa a nacionalidade dos pais. E isso é o conceito que a gente conhece como iure solis, ou ius solis, whatever. Tá bom? Já na Itália, o conceito é chamado de iure sanguinis, porque há a exigência de um dos genitores ter já a cidadania italiana, então essa cidadania é transmitida automaticamente para o seu filho. A lei é clara até nesse ponto, tá? A gente não tem dúvidas. Então, nasceu um filho, ele é italiano se um dos genitores for italiano. Show! Beleza! Qual é o problema que é o cerne desse vídeo? Por que então que duas pessoas que indo para comunes diferentes têm o seu procedimento de reconhecimento da cidadania italiana feito de forma diferente em relação ao outro? Por quê? Esta lei ela diz isso, mas ela é dúbia em relação ao fenômeno que acontece no Brasil, que aconteceu no Brasil, que é nós somos filhos de italianos de muitas gerações. Então vamos imaginar o seguinte: quando a gente fala assim, a pessoa é filho de italiano de primeira geração ou de segunda geração, esses termos são muito utilizados na Itália, principalmente quando eles falam sobre os imigrantes. Hoje nós temos filhos de imigrantes japoneses de primeira ou de segunda geração. Significa que eles já estão na Itália, vivem na Itália já há algum tempo e são italianos porque são de gerações de imigrantes e tal. O que acontece é o seguinte: a lei ela não diz isso, ela não especifica. Peraí, então é cidadão italiano o filho, o neto, o bisneto, o trisneto? Como assim? Só diz que repito, é italiano, filho de pai ou mãe italiana. Para resolver este problema, foi emanada uma circular, que é a famosa circular K28 ou K28, que você já ouviu eu falar aqui centenas de vezes nesse canal. Se você não ouviu, procura aqui, coloca assim, circular K28 aqui no nosso canal do YouTube, você vai encontrar um monte de vídeo que eu falo sobre isso. Esta circular, ela foi emanada pelo ministério específico que cuida das práticas de cidadania, para tentar explicar como que pode ser feito o processo de forma burocrática por parte dos órgãos públicos italianos para as pessoas, ou para o fenômeno que começou a acontecer na década de 90 de brasileiros, argentinos que vinham à Itália ou então solicitavam as suas cidadanias nos consulados e os comunes meio que não entendiam como fazer isso.
Porque pode, um neto pode ter a cidadania, um bisneto pode ter a cidadania, o reconhecimento, um trisneto pode ter. E aí, para resolver, para explicar isso, o respectivo ministério, então, criou esta circular. Eu tô aqui com o texto da Lemons. Eu não vou ler a circular para você, aqui neste momento, porque ela já foi lida em outros momentos. Mas eu quero te explicar o seguinte, que na circular Cavintoto, na verdade ela explica como que um funcionário público deve fazer o processo uma vez que alguém apareça lá no comune dele para fazer isso. Só que tem um detalhe. Essa circular, que é de 1991, ela também tem umas partes que ela não é muito clara. Então ela basicamente diz o seguinte: olha, se você receber um cidadão que nasceu no exterior, mas tem origem italiana, primeiro, você pode fazer o processo dele, porque é um procedimento regular, não existe limite de gerações para que nós concedamos a cidadania para uma pessoa. Ele pode ser filho, neto, bisneto, trisneto, não importa. O que importa é que você exija desta pessoa todas as certidões de nascimento e casamento, desde aqueles nosso italiano que emigrou ao exterior até as suas próprias certidões. Veja, nesta circular não fala se as certidões têm que ter um formato XYZ. Não diz que essas certidões têm que ser em formato inteiro teor, como a gente sabe no Brasil, ou em formato simples. Diz que elas têm que ser traduzidas para a língua italiana. Não diz se a tradução tem que ser juramentada ou tem que ser uma tradução simples. Veja que ela dá o panorama geral. Por quê? Porque o objetivo principal de um funcionário público italiano, quando ele recebe um pedido de reconhecimento da cidadania italiana, o mais importante para ele é saber, primeiro, se existe uma ligação efetiva entre o sujeito que emigrou ao exterior, que na Itália é muito comum se utilizar o nome avo italiano. Eu não uso esse termo, você sempre viu aqui, eu sempre falo em antenato italiano. Por quê? Porque se eu falasse avo italiano, muitas pessoas iriam confundir com avô. Então, por isso que eu não uso avo. Poderia usar dante causa, mas aí, enfim, didaticamente, por isso que eu uso a palavra antenato. Então, eles querem ter a certeza de que você, requerente, nós, requerentes, temos uma ligação específica com o dante causa, com o avô italiano. E como que isso é feito? E aí eles explicam, através das respectivas certidões de nascimento e casamento. Porque nós vamos comprovar as filiações, ver se as crianças que nasceram, o filho desse italiano nasceu na constância do casamento. E inclusive eu gravei um vídeo recentemente aqui, vou deixar aqui no card, sobre eventuais impedimentos sobre a cidadania italiana. Eu falo exatamente sobre a filiação. E lá você vai entender melhor os cuidados que um funcionário público italiano tem quando ele verifica a documentação, tá bom? Mas o fato é, esta é a preocupação. E aí, eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar num órgão público ou trabalhar numa empresa de médio grande porte, mas o que acontece nesses respectivos lugares, tá? Geralmente no funcionalismo público e tal. Mas assim, vamos imaginar em qualquer escritório, qualquer atividade, você que tá lá na mesa, você que manda e-mail, você que recebe e-mail, você que tem que receber e colocar carta no correio, você que lida com o dia a dia da burocracia, você acaba criando rotinas, o que a gente chama de rotinas burocráticas. São rotinas, são modo de fazer algumas coisas que você entende que são mais fáceis para você resolver determinados problemas. Dou um exemplo prático. Quando nós fazemos busca de documentos para brasileiros, eu e a Luciana, minha esposa, como fazer? Eu tinha uma forma de organizar a minha mesa em relação aos pedidos, em relação ao follow-up dos clientes, e a Luciana tinha uma forma completamente diferente de organizar a mesa dela. Ela deixava tudo bonitinho, impresso, em pastinhas, e eu deixava tudo online, porque para mim era mais fácil consultar online do que ter o papel na mão. A Luciana já é uma pessoa do papel, ela precisa ter o papel, ela anotava atrás os documentos. Hoje eu entrei em contato com o Comune. Follow-up dela, ou seja, o acompanhamento do pedido do cliente estava escrito atrás do pedido ou do contrato que a gente fazia atrás. O meu ficava tudo online. Veja, nós fazíamos a mesma coisa, era a mesma atividade, mas eu criei uma rotina burocrática e ela criou outra. E é isso que cria na nossa cabeça, ou na cabeça de quem está entrando no mundo da cidadania agora, esta confusão de que como é possível que um comune faça o processo de um jeito e o outro faça de outro. Porque não existe uma lei ou uma circular que detalhe como isso deve ser feito. Primeiro, existe uma lei que diz, é italiano, filho de italiano,
Ok? Segundo, tem uma circular que diz, olha, para você fazer o seu trabalho, você precisa tomar os seguintes cuidados. Aliás, eles nem falam cuidados, tá? No texto ele diz o seguinte, você precisa solicitar a seguinte documentação. E a documentação é certidões de nascimento de todos da linha, certidão de casamento de todos da linha, certidão negativa de naturalização para saber que ele não se naturalizou estrangeiro, certificado de mancata renúncia para demonstrar que nem ele, nem os seus descendentes renunciaram à sua cidadania. Só fala isso. Não fala como que eu peço esse pedido de essa CNN, qual que é o formato dela. Não fala como que eu peço para os consulados a não renúncia. Eu tenho que mandar para um consulado? Eu tenho que mandar para todos os consulados no Brasil? Os oficiais não sabem. Os oficiais, eles foram criando as suas próprias rotinas. E tá tudo certo. Eles estabelecem a lei e as regras gerais. E é por isso que você, quando estiver nas redes sociais, quando você estiver nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, você tem que tomar muito cuidado com a informação que você recebe. Eu normalmente costumo dizer o seguinte, quanto mais canais ou fontes de informação você procura para o seu processo, pior vai ser a sua vida. Por exemplo, se eu fui para um comune e meu processo funcionou de uma forma, e uma outra pessoa foi para um outro comune e funcionou de outra forma, nem todo mundo tem esse cuidado de explicar o que eu estou te explicando agora. Que tá tudo bem, que existem rotinas diferentes. Normalmente as pessoas incorrem no erro de dizer o seguinte, não, no meu comune foi feito assim, mas no comune do fulano está errado. Não é um erro. É só uma forma diferente de fazer as coisas. Eu lembro que no passado, muita gente dizia assim, quando eu dava informações, as pessoas, elas entendiam. Eu falava assim, olha, quando você chegar na Itália, você tem que primeiro fazer a sua residência, depois você vai agendar uma data para entregar os seus documentos no Estado Civil. Aí algumas pessoas, elas chegavam no comune e o comune entendeu que devia ser feito de uma forma inversa. Primeiro eu só deixo você solicitar a residência nesse meu comune se primeiro você mostrar os documentos para o Stato Civile, que depois eu escrevi no Sagabook como complexo de Tostines, né? O paradoxo de Tostines. Você tem que primeiro fazer residência para poder entregar os documentos ou você entrega os documentos para fazer residência? Não tem certo ou errado. Só que veja, quando eu dava esse tipo de informação, alguém ouvia isso, ia para um determinado comune e a coisa funcionava de uma outra forma, normalmente ela me mandava uma mensagem para as redes sociais dizendo o seguinte, o Fábio não sabe o que ele está falando, por exemplo, porque ele fala só sobre os comunes onde ele trabalhou, etc. Alguma coisa assim. Porque ela não entendia que não era eu falando da forma como o meu comune trabalha, ou os comunes que eu trabalhei trabalham. É porque esta é a forma que a maioria dos oficiais que eu já tive contato, e não só como consultor, mas porque eu sempre tive o blog Minha Saga desde 2007, então eu já acompanhei, sem exagero, milhares de casos de pessoas pela Itália inteira. Então, assim, existe uma regra que é, por exemplo, você primeiro se apresentar no ficho do ficho Anágrafo e depois entregar os documentos para o Estado Civil. Só que tem alguns comunes que invertem essa ordem. Tá certo? Tá certo a forma que eles fazem? Ou tá certa a forma como eu passei? Ou tá errado uma das duas? Não. Simplesmente são formas diferentes de fazer a mesma coisa. Porque como a lei não é clara, e aí olha só, neste exemplo que eu tô te dando, existe uma outra circular, que é uma circular chamada Circular 32, que diz o seguinte, que ela nos dá, nós, descendentes de cidadãos italianos, que nascidos no exterior, existe uma circular específica de 2009 que diz o seguinte, olha só, senhor ufficiale Anágrafo, você que cuida das práticas de residência, se chegar aqui um brasileiro ou um estrangeiro que tenha os documentos todos em mãos para a sua prática de reconhecimento da cidadania italiana no nosso comune, você pode aceitar o pedido de inscrição anagráfica desta pessoa, porque ele efetivamente vai precisar da residência para poder dar entrada de acordo com as instruções que existem na circular K28. Só que olha só, o que esse texto diz? Fulano, você pode aceitar pedido de residência dessa pessoa desde que ela esteja com todos os documentos completos e corretos em mãos. Aí existem alguns comunes que dizem, ok, então a circular lá está dizendo que eu posso aceitar, eu vou aceitar, depois o ficho de Estado Civil que se dane, eles que vão resolver isso, uma vez que ele for residente. Mas tem alguns oficiais de Anágrafo que disseram o seguinte, peraí, tá bom, o texto está dizendo que eu tenho que aceitar, que eu posso aceitar o pedido de residência, desde que ele esteja com os documentos todos completos e corretos. Como que eu vou saber se os documentos deles estão todos corretos e completos? Então primeiro eu vou fazer o seguinte, antes de dar o aval,
ou aceitar o pedido de residência, eu vou pedir para que ele marque um apontamento, né? Marque um horário com o fichale de Estado Civil, que é a pessoa que efetivamente vai fazer o processo. Ele vai dar uma analisada geral, nem que não seja tão profunda, mas pelo menos ele tem que verificar, porque o fichale anágrafe não tem competência para verificar a documentação, ele não trabalha com isso, ele não estudou para isso, como o fichale de Estado Civil, então ele precisa que o Estado Civil faça essa análise, e aí assim que fizer a análise, o fichale de Estado Civil então vai dar um aval dizendo, olha, você estava correto em solicitar a minha análise, porque aqui estão faltando documentos, por exemplo, então você não pode aceitar a residência dessa pessoa porque ela não está, de acordo com a circular 32, apta para solicitar o pedido de residência. Percebeu que o texto é o mesmo? E aqui vai entrar a palavra-chave deste vídeo. Interpretação. Muitas partes do processo de reconhecimento, ela acaba funcionando de acordo com a interpretação do funcionário público. Nesse caso que eu te dei, o texto diz: você pode aceitar desde que a pessoa esteja com os documentos corretos. Aí existe aqueles que interpretem. Eu não vou me preocupar com os documentos corretos, porque isso não é problema meu. Eu sou fichale anágrafe. O meu trabalho é seguir a lei. A lei está dizendo que pode? Vai fazer e beleza. Outros interpretam que neste texto função dele, é obrigação dele garantir que os documentos estejam corretos e completos antes de pedir a residência. Quem está certo e quem está errado, eu te pergunto? Ninguém. Não existe certo ou errado. Os dois estão seguindo a lei. Os dois estão obedecendo o que está escrito naquele documento. O que a gente pode então dizer é que, infelizmente, os textos relativos ao processo de reconhecimento ou que tratam do reconhecimento na Itália, eles não são perfeitos, eles não são claros, eles poderiam ter sido redigidos de forma mais específica para nos ajudar ou para que criasse um sentimento ou criasse uma padronização, mas não é assim que funciona. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo para você, é assim que as coisas funcionam. Ainda não foi criado e talvez, eu ousaria arriscar aqui, que jamais vai ser criado um tipo de padronização, porque não é prioridade para o governo italiano mexer nisso. Porque tá lá, mal e mal, tá funcionando. Todos os dias as pessoas estão sendo reconhecidas, independente do tipo de, repito, de rotina burocrática que os seus funcionários públicos estão adotando. Por quê? Porque como o processo de reconhecimento da cidadania italiana dentro do mundo, dentro das atividades que os funcionários públicos realizam todos os dias, então, para você ter uma ideia, um funcionário público chega às 7 horas da manhã no seu ofício e fica até o final da tarde, e aqui não cometa o erro de achar que, porque abre das 7 às 11, eles só trabalham das 7 às 11, não, eles ficam tempos lá, não abertos ao público. Talvez, das 8 horas que ele pode trabalhar durante o dia, ele vai gastar uma fazendo o processo de reconhecimento. O resto é nascimentos, casamentos, mortes, estatística, eletorale, tem muitas outras coisas que dá muito mais trabalho, que aí sim, se um dia tivesse um questionário para todos os funcionários públicos dizendo o seguinte: qual é o tipo de atividade que mais te dá trabalho que você gostaria que nós, governo italiano, interferisse para mudar? Eu ouso a dizer que a cidadania italiana nem ia ser citada. Porque tem tantas coisas, divórcio, nascimento, casamento, que dão mais trabalho pelo volume que faz, de vezes, que faz com que esse funcionário público tenha que trabalhar em relação ao processo de reconhecimento, tá bom? Então é assim, se a gente puder fazer um resumo desse vídeo, primeiro, cuidado com as fontes das informações que você recebe, porque quanto mais fontes de informação você receber, mais confuso você vai ficar. Exatamente por quê? 2. Não existe padronização de rotinas burocráticas. Cada funcionário público utiliza e criou suas próprias rotinas e todos eles seguem as linhas gerais das leis que eu citei para você. Terceiro, não se assuste se você chegar no comune e procedimentos forem invertidos. O fim vai ser sempre o reconhecimento da sua cidadania italiana. Não se assuste se um comune de repente falou assim: olha, nós acabamos de criar um formulário novo porque a gente quer se proteger um pouco mais, então a gente quer que você assine esse formulário aqui porque vai nos dar mais tranquilidade no momento de transcrever os seus documentos. Foi mais uma rotina criada e tá tudo bem.
Você de repente nunca teria ouvido falar dela porque ela acabou de ser criada. Tá tudo bem. O importante é o funcionário público não sair das linhas gerais. Não solicitar documentos que não constam na circular Cavo in Toto, entendeu? Não criar procedimentos que não existam dentro da legislação que rege o seu trabalho. Tem uma série de coisas, inclusive até tô para fazer um vídeo, eu não fiz esse vídeo ainda, sobre os 2 dias que eu passei lá num encontro sobre cidadania italiana com os oficiais de Stato Civile, que eu fui para Bolonha. Passei 2 dias com vários oficiais de Stato Civile discutindo o processo de conhecimento da cidadania iuris sanguinis, e ali eu tenho muita coisa para contar para você, mas ainda não deu tempo, mas se prepare que ainda vai ter um vídeo sobre isso aqui no nosso canal, tá bom? Então, o que você vai fazer agora? Se você já fez o seu processo de reconhecimento na Itália, deixa aqui embaixo, escreva o seu comentário. Eu sei que quando a gente obtém um reconhecimento, a gente muitas vezes não quer mais falar sobre cidadania italiana. Ah, já deu, eu já consegui. Mas lembre-se que quando você estava buscando informações, tinham fontes de informações. Esse canal já estava aqui para te ajudar. Agora que você conseguiu o seu reconhecimento, que tal você contribuir um pouco com aquilo que você aprendeu? Então, quando você precisou, estávamos aqui. Agora, conte o seu relato para as outras pessoas que estão aqui. De repente vai ajudar essas outras pessoas. Clica no joinha no canal, se inscreve no canal, divulga esse canal para outras pessoas. Da mesma forma que ele chegou para você em algum momento e você já utilizou, e eu tenho certeza que as informações que a gente dá aqui são informações importantes, aproveite para divulgar essas informações para as outras pessoas. Se essas informações, se esse canal está ajudando você ou já ajudou você a avançar no seu processo, que tal entregar isso para outras pessoas que também possam usar esse mesmo tipo de conhecimento e de informação, tá bom? Espero o seu comentário, espero o seu joinha, espero sua inscrição no canal, sua notificação no sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!